Bem, galerinha, vamos aqui dar continuidade ao nosso capítulo sobre o Renascimento, certo? Daqui em diante a gente vai ver agora as bases e as fases do Renascimento cultural e científico. Bases e características do pensamento renascentista. Primeiro, a primeira base é chamada de classicismo, que tinha como ideia resgatar os conceitos de cultura, da política, da filosofia dos gregos e romanos. Dessa forma, poderia combater o controle, o domínio que a Igreja Católica passou a ter durante toda a Idade Média. As obras escritas vão servir para registrar as mudanças do cotidiano, como, por exemplo, os Lusíadas de Camões, a Divina Comédia de Dante Alighieri, falando da visão do céu e do inferno que a igreja procurava transmitir, certo? Quando eu falo esses escritos, são os relatos, os textos de tudo que se passava naquele período e as suas mudanças. O hedonismo. A outra base é o hedonismo, que significa que a vontade humana passa a ser vista como a principal coisa. Primeiro o homem, depois a vontade de Deus, podemos dizer assim, certo? Ou seja, a figura Deus, a figura divina, passa a ser secundário. A outra base é o naturalismo, que é a admiração pela natureza, a qual se tenta representar pela arte, produzindo a paisagem real, o que fez surgir um novo e ousado interesse pela fisionomia, pelo detalhe anatômico, pelo gesto, pelo movimento, pela diversidade biológica e botânica das paisagens. A ideia era exatamente tentar, através das pinturas, dos quadros, expressar o máximo possível a realidade a qual quem estava pintando ou desenhando, né, percebia. A seguir, vocês estão vendo aí uma dessas pinturas que busca exatamente a busca por essa realidade, por essa coisa real. Vocês observam, por exemplo, no cabelo da mulher, na pintura, que exatamente essa ideia do vento mexendo nos seus cabelos, essa ideia de movimento. E aí a gente vem para o racionalismo, que ao defender a razão humana, essa corrente filosófica foi importante para desenvolver diversos aspectos do pensamento renascentista. Com ele, a pesquisa ou a valorização da experiência foram essenciais para a mudança de mentalidade no período do Renascimento. Note que o racionalismo está intimamente relacionado com a expansão científica, de forma que busca uma explicação para os fatos, baseada na ciência. Em outras palavras, a razão é o único caminho para se chegar ao conhecimento. E aí, galerinha, a gente começa a ver aqui agora as fases. Até então a gente viu as bases do Renascimento, ou seja, as bases, aquilo que deu apoio, né, para que o Renascimento acontecesse. Só que aí o Renascimento também ele tem fases, né? E aí nós vamos entrar nelas agora. Trecento. A primeira delas é o Trecento, e teve a origem na cidade de Florença, na Itália, porque tinha uma grande urbanização, várias famílias investiam na produção artística e a cidade tinha um grande desenvolvimento comercial. Como eu tinha comentado com vocês na aula passada, a Itália ela vai ser o ponto de divisão entre nesse período entre o Ocidente e o Oriente. Ou seja, o que eu quero dizer isso? Que aqueles que buscavam ter relações comerciais com o Oriente ou com o Ocidente, todos eles passavam pela Itália. Por isso que as cidades italianas vai ter esse grande crescimento, né, econômico, cultural, exatamente por causa desse trânsito de pessoas que passam por lá, ok? E um ponto importante do 300 é que esse período foi a transição do rompimento com o pensamento religioso, certo? É onde exatamente o desenvolvimento da ciência vai exatamente romper
com as explicações que a igreja dava para o mundo, para a vida. Entenderam? A outra fase desse período do Renascimento é o 400, período onde o humanismo será ainda mais experimentado ou aplicado. A busca por obras antigas irá crescer rapidamente. Essas obras antigas, galerinha, são os textos escritos lá na antiguidade, lá na Grécia Antiga, lá na Roma Antiga, certo? As ideias começam a se espalhar pela Europa. Diante disso, vai surgir vários pensadores, e um desses, por exemplo, é o Erasmo de Roterdã, nascido na Holanda, e vai ser um dos escritores mais importantes dessa época. O Erasmo de Roterdã, ele vai escrever uma obra chamada O Elogio da Loucura, certo? Também é importante aqui a gente falar que que a influência árabe ele vai ser de grande importância para esse surgimento, desenvolvimento do Renascimento, certo? Por quê? Porque a influência árabe ela vai ser determinante para o desenvolvimento da filosofia, da matemática, da medicina, porque já nesse período, galerinha, os árabes já tinham todo um domínio dessas áreas, certo? Também nesse período do 400, a gente vai ver construções de bibliotecas. Nessas bibliotecas a gente vai ter onde vão ficar guardados os livros, os textos que esses filósofos, pensadores irão escrever para que as outras gerações possam ter acesso, né? A gente vai ver também o estudo mais aprofundado do latim, né, que era uma língua bastante falada lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, e que vai ser trazido novamente nesse período para ser estudada e, consequentemente, ser falada. É tanto que, nesse período do Renascimento, muitos dos textos eram escritos em latim, ok? Também a gente vai ver o uso da arqueologia para investigar feitos do passado, ou seja, é através da arqueologia que a gente vai ver a busca para responder aquela pergunta que quase todos fazem: de onde viemos, né? Então a arqueologia ela serve exatamente para tentar responder essa pergunta e outras, né? De tentar nos explicar de como foi o passado um dia, né? Como nós chegamos até aqui. Ainda falando no período 400, é nesse período que a gente vai ter o fortalecimento da burguesia, né? E que a mesma irá se dividir na alta burguesia e na baixa burguesia. A alta burguesia que era grandes comerciantes, né? Eles vão financiar as artes renascentistas. Já a baixa burguesia não tinha acesso a produções intelectuais como livros, textos, né? E nem tinha dinheiro para investir em obras de arte, por exemplo. Entendeu? Então eles vão se diferenciar aí nesses pontos durante esse período do Renascimento. E aí a gente chega exatamente para podermos dizer que na fase final do período do Renascimento, que é a Alta Renascença e o 500. Só que eu quero deixar bem claro que a Alta Renascença e o 500, eles praticamente são a mesma coisa. Ah, tio, mas então por que existe os dois? Por que existe essa diferença? Qual é a diferença entre os dois? Por que existe essa divisão? Essa divisão, galerinha, ela existe exatamente por quê? Porque durante os estudos por historiadores e tal desse período, eles acharam que deveria ter uma divisão marcando exatamente essa divisão ela vai ter por base as obras do Leonardo da Vinci. As obras do Leonardo da Vinci elas têm uma importância tão grande para a história da humanidade que eles acharam que deveria ter um período que diferenciasse. Então, esse período vai ser chamado de Alta Renascença. Mas lembrando que
Alta Renascença e o 500 praticamente são a mesma coisa, o mesmo período, certo? E aí também foi nesse período já que a gente vai ver o desenvolvimento das grandes navegações, né? Tema esse que a gente vai estudar mais lá na frente, a gente vai entender bem direitinho o que foi essas grandes navegações. Então, com isso, a produção artística ela vai sofrer um impacto profundo por não ter mais investimento nas produções de artes, né? Porque todo o investimento seria nas navegações para outras terras, como por exemplo o descobrimento das Américas. A alta burguesia ela vai deixar de investir nessas produções artísticas para exatamente investir no projeto das grandes navegações. Por quê? Por causa do metalismo. O que é o metalismo? Metalismo significa a busca por ouro e prata, que seria a partir de agora o grande investimento dos europeus, que era exatamente através de outras terras, de outras regiões, né, do planeta, buscar por essas pedras preciosas, né, para poder aumentar o seu patrimônio, a sua riqueza, entende? Então, e aí de tudo isso que aconteceu para a Renascença começar a cair, né, o período do Renascimento começar ao seu declínio, vem a Contra-Reforma que irá também contribuir muito para a decadência do Renascimento, né? Contra-Reforma também, que é um acontecimento que a gente vai estudar um pouquinho mais lá na frente, a gente vai entender esse período, ok? Então, galerinha, a conclusão. O Renascimento nasceu na Itália e se espalhou por toda a Europa Ocidental e Central. Marcou o início da Idade Moderna, surgindo como um movimento de renovação que atingiu a filosofia, artes e as ciências. Nesse período, diferente da era medieval, em que predominava o teocentrismo, que significa Deus como centro do universo, o homem estava no centro do universo nesse momento, certo? Na Idade Moderna, o que surgia com bastante força era a concepção do antropocêntrica, que é o homem no centro do universo. Enquanto na Idade Média tinha essa ideia do teocentrismo, que era Deus como centro do universo, na Idade Moderna a gente vai ter o antropocentrismo, certo? Que é o homem no centro do universo. Então, esse entendimento humano ele vai ganhar um imenso valor. A natureza vai passar a ser fundamento essencial para essa análise de compreensão do mundo com fundamentos na cultura grego-romana. Beleza? E aqui assim a gente encerra esse capítulo.